O ano passado eu estava no Renovo, ali em BH, e na Estância Paraíso, né? E lá que eu comprei o livro, né? Paternidade Bem Resolvida. E eu li... eu estava lá com o pessoal da Izenet. Na realidade, quem estava à frente, ela não estava aquele dia, mas era outra equipe. Aquele Renovo que é de 7 dias, fica lá para administração, líderes. Eu estava lá. E lá eu adquiri o Paternidade Bem Resolvida. Eu já falei para a igreja, tenho falado com frequência, eu já participei de seminários de paternidade, já li. Mas eu confesso que foi o melhor livro que eu li no assunto. Foi o melhor livro que eu li no assunto. Por isso eu recomendei já. Ele se transformou assim, fonte de recomendação para algumas pessoas, né? Eu falo, ó, lê esse livro, lê esse livro. Então, eu sei que hoje, apenas num dia, é muita coisa, né, para se falar, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai aplicando em cada vida, e eu agradeço por você estar aqui de coração. As maiores apresentações da igreja você faz. Obrigado. Graça e paz, igreja. Muito bom dia. Puxa, agora eu fiquei emocionado, pastor, porque o senhor tocou no assunto aqui, mexeu comigo. Porque foi lá que começou a minha história de cura. Foi lá na Estância Paraíso, quase 20 anos atrás. Fiquei emocionado agora. Eu fui ministrado ali porque eu comecei a perceber que precisava de cura, de uma forma mais contundente mesmo, e pedi para o meu pastor, meu pai espiritual, que é pastor até hoje, pastor Carlito, para que eu fosse. Eu lembro que era no final de ano, não tinha como, mas eu sentia que eu precisava ir ter um tempo de cura nessa área. Não tinha, eu nem ia entrar nesse assunto, mas já vou entrar já, eu vou contar esse testemunho. Eu sentia que eu tinha que ir. Durante a minha fala, eu vou contar um pouquinho da minha história, em especial da paternidade biológica. Então, eu estava passando um momento muito difícil, mas mais internamente do que externamente. E pedi para ir. E chegando lá, até a pastora Izenet conversou comigo e disse: Fabiano, você não pode ficar aqui todos os dias, eu sei, mas eu olhei aqui a sua ficha, vamos trabalhar só paternidade. E aí me deu um gelo na barriga, eu falei, meu Deus, é isso. E pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, que aconteceu comigo ali. Tinha também um discípulo nosso lá. Na verdade, eu encontrei com ele lá. Nem sabia que ele iria. E a gente vai recebendo as ministrações, e tem uma hora que eles chamam a gente para uma ministração individual. E eu fui. Acho que depois do segundo dia. E entrei num ambiente lá. E acho que eu fiquei umas 5 horas lá. Umas 5 horas. E à noite o menino me encontrou e falou: pastor, onde você estava à tarde? Eu falei: fui ministrado hoje. Ele falou: aonde? Acho que era uma espécie de capela lá. Eu falei: ali na... Não era o senhor, não. Eu falei: era. Pastor, o senhor estava lá, naquele lugar, à tarde, era o senhor lá? Eu falei: era. Ele ficou sem graça. Eu falei: o que foi, filho? Pastor, o senhor não chorava, não. O senhor honrava. Era o senhor mesmo. Eu falei: era. E ali que começou, eu até falo no livro, que eu tive um start de ministração, foi lá. Né? Então, foi especial essa lembrança aqui. Esse assunto, já estou emocionado aqui, porque é um assunto que mexe muito com a gente. Eu espero que você seja abençoado aqui nessa manhã. Mas antes, eu queria, como a boa educação manda, eu queria me apresentar direitinho, para que a gente fique mais próximo, tá? A minha família
Queria que passasse o slide da minha família. Acho que tem aí. Isso. É minha família. Lá em casa é difícil vencer cada votação, porque são 3 contra 1, né? E a minha esposa, ela é uma nutricionista que abriu mão da profissão entre aspas, né? Porque de alguma forma ela não perdeu, mas ela trabalha também de tempo integral comigo no ministério. E as 2 meninas, a menor é a mais velha, uma de 17 e uma de 15, todos super envolvidos no ministério. Essa igreja que eu sou, a igreja da cidade, é a minha única igreja. Eu estou lá há 45 anos. Então fui apresentado como bebê lá e hoje sou um dos pastores. Uma honra enorme ser pastor. Comecei há 20 anos atrás como pastor de crianças. Estou lá até hoje. O pessoal fala: puxa, pastor, como é que pode? Você fala da igreja da cidade com uma paixão tão grande. Porque eu sei o que essa igreja fez na minha história. Eu sei que quando a minha família biológica não pôde mais cuidar de mim, o que a igreja fez por mim. Então eu sou apaixonado mesmo pela igreja da cidade. Antes, nosso nome era a Primeira Igreja Batista de São José dos Campos. Como nós fomos crescendo, não dava para levar esse nome para outros lugares. Por exemplo, hoje nós estamos em 17 cidades e temos 2 igrejas só em São Paulo. Então não daria para transferir o nome, porque essas cidades têm a Primeira Igreja Batista. Então esse movimento começou a crescer. E aí o nosso pastor, que tem uma unção apostólica mesmo, empreendedora no reino, teve esse feeling de igreja da cidade. Então hoje nosso CNPJ é a Igreja Batista da Cidade, mais conhecida como a Igreja da Cidade. São 17 igrejas. Quando ele assumiu há 20 anos atrás, nós éramos 120 famílias. Eu participei, eu fui um dos representantes da juventude na comissão de sucessão pastoral, e ele foi convidado para assumir a igreja. Ele era pastor adjunto, o pastor sênior saiu, e ele foi convidado para assumir. Foi uma batalha extraordinária na época, porque a igreja tinha muitos paradigmas, era muito tradicionalista, aquelas famílias que tomavam conta da igreja, etc. Você conhece a história dos batistas. Então esse pastor, o nosso pastor hoje, foi convidado, e tinha um gigante adormecido ali. E de 120 famílias, hoje nós somos 20 mil membros, em 20 anos de ministério dele à frente da nossa igreja. E é uma honra. Eu não sei nem como aconteceu, mas aconteceu. Eu não sei exatamente como aconteceu, porque transcende a nossa capacidade de perceber tudo. Mas o assunto que nós vamos falar durante o dia hoje tem completamente ligação a esse crescimento sustentável. Um dos slogans da nossa igreja é uma família para pertencer, em função de que, apesar de nós sermos mega hoje, nós nos sentimos incluídos, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos filhos. E isso tem a ver com uma cultura de paternidade trabalhada insistentemente nesses últimos anos. Em 2011, eu fui persuadido pelo meu pastor a colocar para fora a minha história de paternidade. Nasceu o livro Paternidade Bem Resolvida. Sofri demais para escrever este livro, porque eu tive que revisitar minhas memórias. E esses dias a nossa editora, esse livro é pela nossa editora, nós temos uma editora, Editora Inspire, e esses dias eu recebi um troféuzinho da Editora Inspire, porque esse livro já vendeu 20 mil cópias. 20 mil cópias. E assim, os testemunhos são extraordinários. Eu vou contar alguns aqui durante as ministrações. E eu quero passar um institucional bem rapidinho. Agora eu quero apresentar a minha família espiritual para vocês, a Igreja da Cidade. Vamos ver esse videozinho para apresentar a nossa igreja para você.
igreja da cidade, onde todos são bem-vindos. Um lugar que acontece um grande ajuntamento, onde todos crescem na fé e se tornam mais fortes com Jesus. É o lugar que crê e vive a palavra de Deus, em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural à terra. É ser dirigido por meio de propósitos, onde pessoas apaixonadas buscam alcançar todas as pessoas para Jesus. Onde pessoas descobrem o real sentido da vida. Uma família fortemente conectada, uma família para pertencer. Todos temos um chamado, um destino profético para servir o reino dos céus. Um lugar de cuidado, onde qualquer um pode crescer em relacionamentos saudáveis. Um lugar onde você, eu, ele, ela, todos pertencem e são acolhidos de maneira igual. Ter uma igreja e ser grato por fazer parte, ter amigos, irmãos e paz na fé. Igreja da cidade, uma família para pertencer. Essa é a nossa igreja e à tarde ou à noite eu vou mostrar na prática algumas coisas que nós fazemos só para motivar o seu coração. Então, eu quero pedir a você que você abra sua Bíblia em Lucas 15, a parábola conhecida como a do filho pródigo, mas lá na nossa igreja é a parábola do pai amoroso, porque o personagem principal desse texto aqui é Deus com o seu amor. Mas eu vou demorar um pouquinho, porque nas outras ministrações eu vou mencionar o texto, mas não vou lê-lo completamente. Então vamos ler todo este capítulo praticamente, porque é importante. Então começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Qual versão vocês usam aqui, pastor? Qual versão da Bíblia vocês usam? NVI, então tudo bem, é essa mesmo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só, este homem recebe pecadores e come com eles. Tudo isso aqui está sendo preparado, esse contexto aqui, para entrar essa história, chamada história do filho pródigo. Então Jesus contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Uau! Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau! Aí continua. Agora é a história propriamente dita, que eu me refiro nesta manhã, que eu quero destacar. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, diga assim, 2 filhos. 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Ponto. Isso era uma desonra enorme no contexto judaico. Não era para ser assim. Foi uma violência moral
A família foi envergonhada. Tanto é que a lei mosaica é muito dura em relação, se você se recorda, a desonra de um pai de um filho, em relação ao pai. Então, não foi simplesmente pedir herança de casa. Houve uma exposição da família, trazendo um peso muito maior para esta decisão deste filho. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Eu gosto disso aqui. Há uma conspiração divina para trazer mais um filho de volta para casa. Basicamente, houve fome em toda uma região para alcançar um rebelde, um fugitivo, um dissidente. Olha só como é o amor de Deus, como nós cantamos aqui nessa manhã. É o ousado amor, é o amor selvagem. A Bíblia diz, Deus falando para o seu povo: eu te tirei do Egito com a força do boi selvagem. O amor de Deus, ele é um amor que não se compara a nenhum tipo de amor humano. É um amor que não termina, é um amor poderoso, que transforma, e ele orquestra tudo para tirar a orfandade do nosso coração. Nessa manhã, o Espírito Santo vai fazer uma avaliação, um teste de DNA no seu coração, e você vai perceber, e precisa perceber, pela ação do Espírito Santo, se há ainda orfandade no seu coração, se o seu coração ainda é pródigo, porque o nosso lugar é na mesa, desfrutando de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Jesus, ele não só trouxe a salvação para nós e o perdão dos nossos pecados, mas é Ele quem nos torna filhos, co-herdeiros nele, para que então possamos desfrutar de toda a herança do céu para nós. Por isso, diz o texto, verso 15, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga assim, caindo em si, disse ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vou ler mais um pouco, porque depois nós trataremos desse segundo filho, que também é um pródigo, o pródigo que não saiu de casa. Estava, mas não estava. Estava, mas não se sentia. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu:
seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, que a tua palavra agora, ela seja uma espada afiada, para entrar, Senhor, no nosso íntimo e transformar a nossa história. Pai, nesta manhã, eu declaro esta casa uma casa de paternidade, uma casa de filiação. Não há espaço para orfandade neste lugar. Eu venho, Senhor, dar esse decreto de um movimento espiritual intenso de filiação nesta casa. Que a tua palavra traga, Senhor, cura. Que a tua palavra traga edificação. Que a tua palavra traga libertação e salvação. Em nome de Jesus, haja Espírito Santo. Amém. Queridos, quando a gente pensa nesse assunto de paternidade, o que vem ao seu coração? Por que eu coloquei o tema lá atrás? Na verdade, o meu pastor que sugeriu paternidade bem resolvida. Porque quando uma coisa, um assunto, um tema, ele é recorrente. Quando eu comecei a falar sobre paternidade, quando o pastor Carlinhos, agradeço muito a honra de estar aqui, eu até atropelei o início aqui, nem falei direitinho, obrigado pelo convite, porque eu me emocionei quando o senhor tocou no assunto da estância. Eu me lembrei de uma história que eu não conto há muito tempo, e foi especial demais. Mas obrigado por estar aqui, a honra e a paciência também de conseguir conciliar a agenda. Não é fácil mesmo o dia a dia, mas obrigado demais por ter me recebido aqui. O irmão Val fez um city tour comigo, já estou conhecendo Bebedouro, e que Deus continue abençoando esta terra aqui. Enfim, quando um assunto ele mexe com a gente, quando ele é abordado, eu preciso rever o meu coração. Querido, não se esconda atrás de nada em relação a esse assunto, porque esse assunto, se estiver mais mal resolvido, vai te perseguir. E eu quero falar nessa manhã sobre o aspecto da paternidade biológica, que está diretamente ligada à postura desses dois moços, mas eu vou ficar mais com o primeiro, o que saiu. E eu quero trabalhar aqui o primeiro aspecto, como resolver o relacionamento com os pais. Diz o texto: o mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Eu um dia pensei, lógico que nesse caso aqui, o objetivo de Jesus é focar no amor extravagante, a graça do Pai em relação a nós. Mas vamos supor, na perspectiva dos relacionamentos interpessoais, humanos, que este moço tinha razão para se desconectar dos seus pais, em função de uma história difícil. Então o primeiro aspecto que eu queria abordar aqui é: se você tem isto, se
tem ou existe esse mal-estar, reconheça os reais motivos da desconexão com os seus pais. Reconheça os reais motivos da desconexão com os seus pais. Olhe para a sua história biológica. Como que está a sua relação, mesmo que você não tenha mais seu papai, sua mamãe, suas memórias em relação ao seu pai, sua mãe, sua família biológica. Como que esta relação está? Como que o seu coração está em relação a isso? Você se sente aceito, amado? Você se sente na sua história empoderado pela sua casa? Você percebeu na sua casa todos os filhos recebendo o mesmo nível de amor? Você tem hoje liberdade, intimidade com o seu pai, com a sua mãe? Você está bem em relação a isso? E assim, eu tenho aprendido que a relação com a mãe é uma coisa, relação com o pai é uma outra coisa, e relação com os irmãos é uma outra coisa. Agora detalhe, hein? Agora eu estou escrevendo um outro livro, pastor, com a minha pastora, sobre orfandade. Vou bem mais profundo, porque por exemplo, nós vamos mais profundo, porque por exemplo, descobri durante os anos, comecei a falar só sobre paternidade, mas entendi, não, e a relação com a mãe? E a relação com os irmãos? E aí entendi o seguinte, entendi o seguinte, e também tem história nessas três áreas. A Trindade, ela é representada pela nossa família. A família biológica devia ser o holograma da família, digamos assim, do céu. A família é tão importante que até Deus tem uma, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O pai biológico deveria representar Deus. A mãe, o Espírito Santo, que é a parte sensível, é a geradora. E os irmãos, Jesus. Se eu tenho um bloqueio com os meus irmãos, eu vou ter um bloqueio de entender quem Jesus é. Olha só. Isso aprendendo, olhando a minha história, atendendo pessoas, refletindo, olhando a Bíblia. Se eu tenho dificuldade com o meu pai, obviamente, é o livro Vou Ter Dificuldade com Deus como meu pai. E se eu não conseguir chamar Deus como meu pai, vivê-lo como nessa intimidade, o que vai acontecer? Eu vou me esconder atrás de uma religiosidade, porque a religiosidade é um relacionamento superficial, e onde há superficialidade, onde há manipulação, onde há mentira, Deus não está ali. Então a salvação que Jesus veio trazer é para remover o obstáculo, para que a gente volte para casa. Então tem que ter essa convicção de Deus como Pai e desfrutar dele assim. E se eu tenho dificuldade com a minha mãe, eu vou ter dificuldade com o Espírito Santo. E aí a igreja brasileira apanha muito com força. Porque muitos movimentos que dizem que tem uma intensidade da ação do Espírito Santo, às vezes é bem superficial. Por quê? Porque muitas pessoas que estão ali, às vezes, aqueles que estão liderando, têm um histórico de conflito com a mãe. E se eu tenho conflito com alguma parte biológica, vai, digamos assim, entulhar a conexão. Entulhos vão entrar, vão obstruir a passagem para fluir a conexão com essa pessoa que a Trindade representa. Estou dando uma viajada aqui, quem está entendendo? Deu um sinal. Muitas pessoas me dizem assim, pastor, eu não tenho familiaridade com o Espírito Santo. Quase sempre é o histórico com a mamãe. Como que foi essa história com sua mãe? Como é? E quando isso é resolvido, a conexão é impressionante.
Então, vamos supor que chegou um momento na sua família, pode ser o seu caso, que ficou insustentável a conexão. Isso tem um preço. Isso tem um preço. A minha família sempre foi desta igreja, como eu disse. Em 1970, minha família saiu de Presidente Prudente e foi para São José dos Campos. Eu nasci em São José dos Campos em 1974. Minha mãe faleceu ano passado em Presidente Prudente. E na minha adolescência, houve uma ruptura na minha casa. Meu pai saiu de casa, minha mãe entrou numa depressão profunda. Infelizmente, uma pessoa super inteligente, uma mulher de Deus, mas foram 25 anos de depressão profunda. Imagina só, um pastor, eu tive que internar minha mãe pelo menos 3 vezes num hospital psiquiátrico. Transtorno bipolar de humor. E isso marcou muito a minha vida. E quando meu pai saiu de casa, eu falei, vou cuidar da parte mais frágil, que é a minha mãe. Mas com o tempo eu fiquei muito triste com meu pai. Isso foi só se agravando. Então, gerou um outro problema. Porque, geralmente, os nossos conflitos em relação aos nossos pais, nós vamos, como eu disse anteriormente, nós vamos levar para Deus, ou para a Trindade, como eu expliquei. Então, é muito importante você se ouvir, reconhecer quais foram os reais motivos. E isto foi acontecendo na minha história. Por que eu me desconectei do meu pai? Por que eu desconectei da minha mãe? Com o tempo, mesmo estando sempre perto dela, me desconectei emocionalmente. Por que eu me desconectei dos meus irmãos? Porque isso tem um preço. Isso tem um preço. A nossa família, ela deveria nos ensinar um dos maiores valores da vida, que é o valor da intimidade. Fomos feitos para a conexão. Fomos feitos para estarmos com os nossos corações interligados. A nossa casa deveria ser literalmente mesmo, né, como a gente costuma às vezes dizer, um pedaço do céu. Ela deveria refletir o céu. A nossa casa deveria apresentar Deus para nós da melhor forma, com a principal perspectiva da proximidade. Então, olha só, o moço, ele pediu a herança. Na nossa hipótese aqui havia um problema. Não é o objetivo principal da parábola, mas na minha hipótese aqui, para trazer para nós, havia um problema. Ele pediu para sair de casa. Então primeiro ele pede o dinheiro, e depois o que acontece? Ele muda de lugar. Então houve a desconexão do coração, depois a desconexão geográfica. Segundo aspecto importante, e eu já iniciei aqui, reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Quando você na sua história se distancia dos seus pais, você começa a desfrutar das consequências disto. Então, no meu caso, eu fui abusado sexualmente ali na segunda fase da minha infância, segunda infância, bem novinho ainda. Eu fui interiorizando uma timidez muito grande dentro de mim. Então quem já foi abusado sexualmente, se você infelizmente passou por isso, sabe que uma das penalidades do abuso é você não mais confiar nas pessoas. Geralmente o abuso acontece com pessoas próximas, e aí piora.
Então, olha a minha situação. Eu já tinha isso, ninguém sabia desse abuso, eu guardei isso comigo. Eu já sou de uma personalidade mais introspectiva. Então isso se agravou. Depois, com o tempo, há essa ruptura na minha casa. Então eu me fecho mais ainda e sou chamado para o ministério. E ministério é isso aqui, ó, cara a cara, tem que falar e tal. No 3º ano da faculdade teológica, Batista em São Paulo, lá em Perdizes, eu desisti. Fui muito novo para lá e disse, eu não tenho condições. Porque o preço de tudo que eu estava guardando, chegou um momento que pediu a conta. Fora a opressão do diabo nisto tudo. Porque o grande fomentador, poderia ter começado assim. O grande fomentador da orfandade é quem um dia não quis mais ser filho. O nome dele era Lúcifer. Ele tinha uma alta patente no céu. Quase que, se ele tropeçasse, ele esbarraria no trono de Deus. E ele disse assim, eu posso ser Deus. Eu posso ter o lugar dele. Ou eu posso ser a mesma coisa que ele. Não pode não. Não pode não. Você foi criado. Ele é expulso do céu e se transforma em Satanás. Olha só, hein? Talvez você entrou aqui nessa manhã só para ouvir isso. Sabe qual é a agenda principal do diabo em relação a você? Tentar fazer do seu coração um coração órfão. Porque ele é. Ele não tem terreno neutro. Quem não se sente filho é adotado por... Você já sabe a resposta. Porque não tem terreno neutro. Não tem terreno neutro. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos, mas os órfãos precisam se conectar a Ele. Então, esse sentimento de inadequação, de inferioridade, de incapacidade foi crescendo em mim. E eu comecei a me sentir preso. E aí eu comecei a dar passos de distanciamento em relação à minha família, mesmo estando perto. E aí o preço emocional, o preço espiritual, e hoje eu tenho preço, porque assim, o corpo somatiza, eu tenho algumas coisas do meu corpo hoje em função daquilo que eu passei. Então, esse assunto paternidade biológica é extremamente importante, porque se você não resolver isso, espiritualmente você vai sofrer as consequências, a sua alma vai sofrer as consequências e seu físico, por experiência própria, querido. Atinge a gente em cheio. A Bíblia diz que aquele moço desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, ou seja, uma consequência do seu distanciamento dos seus pais. Primeiro, um distanciamento emocional, de cobertura da paternidade, depois geográfico. Ele quis ser autônomo, ele quis andar por conta própria e pagou um preço por isso. Então eu tenho uma tabela que eu aprendi, que é assim: quando os pais são, os filhos podem se tornar. Quando os pais são inexistentes, os filhos podem se tornar solitários. Quando os pais são separados, os filhos podem se tornar frágeis na formação da sua sexualidade. Porque um filho em formação e uma filha precisa da interferência do papai e da interferência da mamãe. Esses dias nós tivemos um seminário de sexualidade em nossa igreja, fantástico, e nós aprendemos que um menino precisa se desconectar emocionalmente da mãe com 4 anos de idade e se conectar com o pai. A partir dali é o pai que vai ensiná-lo a ser homem. E quando eu ouvi isso, eu falei, Deus tem misericórdia, porque absolutamente quase não acontece isso. Quase não acontece isso. O que mais a gente vê é a mãe indo no tiro de guerra, tentando fazer o filho não servir a tiro de guerra.
Impressionante, né? Eu falo com as irmãs da igreja. Misericórdia. Deixa esse menino ser cuidado por homem. Senão vai ficar difícil. Mas a gente precisa do estímulo da nossa mãe, do estímulo do nosso pai. E quando isso não acontece, nós ficamos com lacunas na nossa formação de gênero. Quando os pais são muito rígidos, os filhos podem se tornar insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais, ou podem se tornar. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos, ou podem se tornar. Quando os pais são frios e insensíveis, os filhos podem se tornar carentes. E aqui nascem muitas disfunções sexuais. Não é que a pessoa, ela quer se explodir se auto-explodir através de uma sexualidade distorcida. É a carência. É um absurdo pensar nisso, no livro eu explico melhor, mas é verdade. Muitos homens que estão presos à disfunção sexual, a gente olha e fala assim, é um safado. Mas se você for olhar a ponta do iceberg, é carência. É carência. Você olha uma mulher que banalizou a sua sexualidade. A gente pode, no olhar direto, achar que é falha no caráter, mas quando a gente vai olhar na ponta do iceberg, a gente vê que tem muita conexão com a nossa casa. Um seminário de sexualidade de um ministério dos Estados Unidos, eles falaram 2 dias inteiros só sobre família. A gente achando que vinha teoria, não sei o que lá, só sobre papai, mamãe e filhos, só sobre isso. Se resolver essa conexão, blindou todo mundo, e todo mundo vai conseguir viver. Se é homem, se é mulher, etc. Então, isso é muito importante. Você não pode se desconectar do coração do seu filho, da sua filha. Quantos pais que os filhos se tornam adolescentes, e não é fácil ter filho adolescente, eu tenho 2. Sempre preciso de orações. Não é fácil. Mas se eu me desconectar com o coração delas, vai entrar um bloqueio e muitas coisas ruins podem acontecer a partir daí. Quando os pais são liberais, os filhos podem se tornar inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos podem se tornar materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos podem se tornar rebeldes. Tem gente que diz assim, pastor, não sei o que aconteceu. Fala o que foi. Eu sempre estive na igreja e os meus filhos hoje estão desconectados dela. Não, filho, pensa um pouquinho. Você sempre esteve na igreja de que forma? Fazendo do pastor sobremesa na mesa do almoço? Todo domingo falando mal do pastor na mesa. O que você preparou para o mundo? Rebeldes. Tudo tem um preço, querido. Tudo tem preço. É uma semente. Eu nunca falei mal da igreja dentro da minha casa, perto das minhas filhas. Nunca. Por quê? A igreja é perfeita? Não, mas está caminhando para a perfeição, aleluia. Eu não sei se a minha família biológica vai chegar no nível que Deus sonhou para ela, mas a família igreja, um dia se encontrará com Cristo, sem mácula, sem ruga, toda adornada. Você tem que ter mais esperança na saúde e no desenvolvimento da sua família igreja do que na sua família biológica. É desse jeito, sabia? Então, se eu valorizo a igreja na minha casa, eu vou colher o quê? Filhos conectados com a igreja. Aleluia. E eu preciso. Agora, se eu tenho um coração órfão, como que eu vou desenvolver a filiação espiritual, que é o meu outro assunto, em relação aos meus filhos? Gente, a gente precisa da igreja. Esses dias eu fui buscar minha filha no culto dos adolescentes, lá de longe eu vi, eles fizeram algum tipo de ministração, minha filha estava lá, abraçada, com uma voluntária líder, e a voluntária líder ministrando nela, e ela foi responder um apelo, sei lá qual era, mas o que? Provavelmente o que aquela moça estava fazendo por ela, ela não achou em casa, de alguma forma. Aleluia, obrigado igreja, obrigado Deus, obrigado Jesus.
Gente, a gente não vem na igreja porque é tipo assim uma missa gospel. A gente vem na igreja porque é nossa família. Eu preciso dessa casa. Eu preciso do outro. É a igreja que me leva para o meu destino. É a igreja, eu sempre pensei assim, ó, o céu dessa igreja linda é o céu da minha casa. E deu certo. Namorei 9 anos, sou casado há 20 anos e deu certo. Deu certo. Sabe qual é o problema? É a gente olhar para a igreja conforme nós olhamos com o olhar míope trazido da nossa casa. Eu já vou adiantar aqui, eu vou falar depois isso, mas já vou adiantar aqui. Ninguém que não conseguiu resolver a sua paternidade biológica vai conseguir se sentir aceito na família de Deus, completamente. Pode estar resolvida a questão de salvação, mas se sentir mesmo família de Deus não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí a gente começa a falar de paternidade espiritual, o pessoal, nossa, é um exagero isso, está bem tribal. É muito simples, muito simples. É só olhar a Bíblia no Novo Testamento. Paulo chamava os seus discípulos de filhos. Muito simples, porque é essa relação que temos que ter. Mas, se nós tivermos pendências na nossa alma, nós vamos colher as consequências. Então o distanciamento traz penalidades para a nossa alma, para o nosso espírito, até para o nosso físico. Agora, terceiro aspecto, se você percebeu que tem desconexões, conseguiu fazer uma leitura hoje de manhã que tem consequências, você pode acertar as pendências, você pode. Diz o texto que o moço caiu em si, ou seja, ele refletiu e disse, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que resolver, não dá mais para ficar assim. E foi o que ele fez, ele caiu em si, e ele se arrependeu tanto, que ele não se sentia nem mais digno de ser recolocado no lugar que era dele, e que foi dele um dia, um lugar de honra. O arrependimento genuíno mesmo. Olha, o que importa é eu voltar para casa. A forma que vai ser, essa nova configuração minha lá, não é mais importante do que o meu retorno. Ele se arrependeu, e nós precisamos acertar as pendências. Queridos, não espere o outro dar o passo do acerto, você tem que dar. Foi isso que eu fiz, em relação à minha família, até onde eu pude, eu fui para acertar as coisas, me humilhei mesmo, sabe por quê? Sabe o que eu aprendi? Eu não posso impedir que algo ruim aconteça comigo, mas eu posso impedir o efeito daquilo de ruim que fizeram comigo. Eu posso, sabe por quê? Porque você é uma pessoa tão poderosa em Jesus, que ninguém tem poder de fazer você parar de amar. Ninguém. Como um livro que eu li recentemente, ame como se nunca tivesse sido ferido, ofendido. Ame, apesar de. O perigo do ressentimento, Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Na versão A Mensagem, esse texto está assim, ó: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos de espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. O perdão não é simplesmente esquecer, mas é permitir que alguém renasça em sua vida. Esse é o perdão. Quem já assistiu aquele filme Eu Só Posso Imaginar? Me dê um sinal. Ninguém. Querido, é um filme real. É uma canção, na verdade. Aliás, não sei se você já percebeu, quase todos os filmes de sucesso ultimamente falam de paternidade. É esse assunto, gente, do mundo, é esse aí.
tá? Esse aí. Esse é o assunto, na verdade, de batalha espiritual, que no Brasil, estava falando com o irmão Val ontem, né? Esse livro que eu fiz, pastor, é de batalha espiritual, só que eu não podia falar o que está por detrás de tudo isso. Mas eu sei aonde eu estou atingindo, eu sei aonde eu estou mexendo, porque cada filho, cada pessoa que volta para o pai vira as costas para uma entidade que tenta dominar o Brasil. Você sabe qual é? Então, esse filme é fantástico. Vou dar um spoiler rapidinho aqui, tá? Mas você vai assistir ainda, vai ter surpresa. É um moço que sofre muito. Gente, você tem uma ideia, pastor? Eu levei num cinema, uma das nossas igrejas, fechei a sala de um cinema com eles. E depois no final eu ia fazer um fechamento. Me arrependi demais. O povo começou a chorar tão alto. Eu também comecei a chorar mesmo. E eu falo desse assunto, meu Deus do céu, eu já passei por tudo quanto é processo, comecei negócio doido. Meu Deus, é forte demais. O pai esculacha o menino a vida toda. Só que é o menino que volta para cuidar dele depois. Só que ele volta, o menino, e vê um pai salvo. Não, é um negócio forte demais. Só que o pai está numa condição, não vou contar mais, senão você não vai assistir o filme. Mas assim, fortíssimo. Fortíssimo. Só posso imaginar. O que é isso? Uma coisa forte. Todos os filmes têm essa temática ultimamente, não é? A pessoa, ela tem um trauma, uma questão mal resolvida lá na casa. E por isso, apesar de ter poderes, ser herói, ser influente, isso o persegue. Então, temos que abrir o nosso coração para perdoar? Sim, querido. Temos que abrir. E o Espírito Santo é especialista em malear o nosso coração. E quando ficar muito difícil, lembre-se daquilo que Jesus fez por você na cruz. Ele te perdoou. Eu quero dizer nessa manhã que ninguém aqui merecia a graça. Ninguém. Pode juntar toda a bondade nossa aqui. A Bíblia chama de trapo de imundícia. Sabe o que é isso? O modos do Antigo Testamento. A nossa justiça. Jesus entrou na nossa vida, a Bíblia fala que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isso? É graça, é favor imerecido. Então por isso, quando chega numa situação muito difícil, e por que é difícil perdoar os nossos parentes? Porque são pessoas que nós amamos. É mais difícil perdoar quem nós amamos, porque nós imaginávamos que nunca sofreríamos algo ruim de uma pessoa que para nós é importante. E aí fica um misto de amor e de raiva, amor e ódio, dependendo do nível. Então, temos que abrir o nosso coração para perdoar. O ressentimento é a atitude interna de remoer o passado. Quando a gente não resolve, a gente fica ressentido. Quando a gente não resolve, muitas vezes a gente age na indiferença. É a atitude de ignorar o outro. Gente, quantas pessoas, os meninos, os filhos casam, os meninos, meu Deus, é um negócio doido, eu já vi tanta coisa nessa área. Pastor, os avós, eles não trazem os nossos netos para visitar a gente. Não levam mesmo, negócio assim, chocante. Tem menino que presta a universidade, vestibular, do outro lado do país. A pessoa fala, nossa, que coragem, não, ele está querendo sair da família mesmo. Está querendo, não aguenta mais. Entendeu? É difícil. Quer sumir. Quantos casamentos precoces, fuga. Gente, você não chega no altar, isso aí não existe, né? Você chega no altar com uma pessoa, né? Eu aqui com a minha amada. Ninguém aqui vai poder ser Jesus na vida do outro. Tem que esquecer isso aí.
A gente coloca expectativa no casamento de uma frustração da nossa família. Vai ser aquele filme de terror, eu sei que você fez no verão passado. Vai te perseguir. Não tem como. Sabe por quê? Porque ela é a família dela e ele é a família dele. Tudo vem junto. Se não vem presencialmente, vem emocionalmente. Tem que resolver. Tem que resolver. Queridos, meu Deus do céu. Uma hora eu coloquei uma barreira e falei assim: capeta, você não passa daqui. Eu constituí uma outra família. Eu consegui detectar os inimigos que perseguem os meus ancestrais. Do lado da minha mãe, do lado do meu pai, disse: já nomeei, essas potestades não vão passar para a minha família, para as minhas filhas. As minhas filhas nasceram num contexto completamente diferente. Elas não sabem, na prática, tudo que a gente sofreu. Por quê? Porque elas receberam uma outra oportunidade de vida. Mas para isto, o nosso coração, o meu, da minha esposa, que também tem uma história difícil em relação aos seus pais, nós precisamos de cura. Por quê? Porque um curado leva a cura, um ferido leva a doença. Eu quero profetizar nesta manhã: se a sua história familiar é difícil, deixa eu te dizer uma coisa, abra o seu coração para Deus te curar completamente, porque uma ferida fechada pode ser até um ministério aberto, porque aquilo que mais te perseguiu pode se transformar na sua maior especialidade. Deus trouxe a minha cura, hoje eu estou falando sobre isso. Não é fácil falar sobre isso não, para mim até hoje, que eu estou falando aqui para você, eu estou lembrando de um monte de coisa, mas Deus me curou, graças a Deus. E eu preciso fazer isso para te abençoar. Ou pode chegar ao nível de ódio, que é o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. Você precisa decidir resolver a sua história. Quem entendeu algo aqui nessa manhã? Houve um conflito, o moço decidiu pedir a sua herança, ou seja, ó que grave, hein? Não sou mais filho. Meu Deus, não era só o dinheiro, eu não sou mais seu filho, nesse sentido, não quero estar mais sob a sua cobertura. O moço sai, mas tem uma consequência: a orfandade pune, a orfandade destrói, a orfandade é um câncer na alma. Quantas pessoas, o senhor sabe disso, pastor Carlinhos, hoje estão com doenças gravíssimas. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, hein? Muitas das doenças autoimunes têm a ver com orfandade. Uma catarse da alma, produzindo algo que nem a medicina consegue decifrar completamente. Uau! Esse moço sofre as consequências, mas há uma conspiração divina. A região começa a passar fome, porque às vezes, enquanto ainda estamos nas migalhas, nós continuamos naquilo. Mas quando as migalhas acabaram, aquele moço disse: eu não tenho para onde correr. Quando ele diz eu não tenho para onde correr, a desgraça que ele estava é um paradoxo em relação ao lugar que ele pertencia. E ele lembra da casa do pai dele. Ele sai o discurso para voltar. E olha só, eu quero profetizar também na vida. Se tem algum pai aqui que o filho se distanciou dos caminhos do Senhor, se distanciou de você, você já tentou buscá-lo, querido, sabe qual é o seu papel? O papel do pai amoroso, o pai do filho pródigo, é esperar, de braços abertos. E quando o menino voltar, a menina vai voltar em nome de Jesus, vai voltar. Você não vai colocar o dedo em riste, você vai dar um abraço. É mais ou menos assim: o pai colocou a mão na boca do menino, que o menino ensaiou o discurso. Eu já não sou digno de ser chamado. Ei,
Vamos preparar uma festa. Gente, isso é lindo, mas o religioso não aguenta. O que ficou em casa era o religioso. Não é possível perdoar essa tranqueira. Ele não merece ser perdoado. Eu estou aqui, eu sou o filho bom. Só que não. Você pode perceber no texto que o arrependido, o pródigo que foi, quando ele volta o tempo todo ele chama o pai de pai. O que ficou em casa vai reclamar e não chama o pai de pai. É forte. Querida, em nome de Jesus, se você hoje sofre de orfandade e é rebelde, ou se você sofre de orfandade e é religioso, tem que voltar. Os dois aspectos estão sob o jugo da orfandade. Então esse menino decide voltar, e o pai o recebe. Eu não sei se a sua família biológica vai te receber como o pai recebeu. Eu não sei, mas você precisa ir. Você precisa voltar na casa dos seus pais. Você precisa voltar a se importar com eles. Você precisa abrir o seu coração para eles, no nível que eles consigam suportar também. Porque às vezes eu falo sobre isso, a pessoa já sai. Não, agora eu vou ter aquela conversa difícil agora. Não é assim. Mas você precisa dar passos para esse retorno. Feche os seus olhos um pouco. Faça a sua reflexão em relação a esse assunto, paternidade biológica. Como é o seu histórico? O seu histórico mexe com você? Ainda você tem memórias enfermas? Você vê os seus pais com olhar de escassez? Você se acha mal amado ou não completamente amado? Você talvez se vê fruto de comparação. Você acha que seu pai, sua mãe deram atenção mais para os outros do que para você, ou para o outro, ou para a outra? Talvez seus pais foram e são bons, são atentos, mas em função de muito trabalho, muito foco na vida, você não se sentiu incluído, não se sentiu conectado. Talvez quando você precisou abrir o seu coração para o seu pai e sua mãe, você não recebeu o feedback que você esperava. Você nunca recebeu uma ajuda. Você teve que, em cada estação da sua vida, caminhar sozinho, e isso te feriu. Você teve que descobrir, talvez sozinho, o seu destino. E naturalmente isto, em parte, deveria ter vindo dos seus pais. E pesou para você. Eu não sei exatamente se você tem situações para acertar com seus pais o que é. Mas esta manhã eu estou aqui para pedir que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus fez essa conspiração, me trouxe lá de São José dos Campos, muito difícil estar aqui, colocou isso no coração do pastor Carlinhos. Deus abalou uma região, várias histórias, para que nessa manhã você ouvisse esse assunto. E você precisa resolver esse assunto, porque você não tem a noção que depois que essa situação estiver sido resolvida no seu coração, o que vai acontecer na sua história. Hoje, para a glória de Deus, eu estudei com muitos meninos, filhos de pastores, de pessoas renomadas na denominação, mas eu não tenho linhagem sacerdotal, então era mais um.
Os anos se passaram. E quando eu encontro esses moços, eu pergunto: onde você está? Onde fulano de tal está? E esses dias um me disse: Fabiano, eu não sei exatamente como cada um está e onde está, mas todos sabem no que você se tornou. Todos sabem. Deus transforma o coração de órfão no coração de filho, e na nossa verdadeira identidade está o nosso potencial. E ninguém mais vai segurar você. Você vai crescer de forma extraordinária. Eu quero te ajudar a fazer uma oração, se você quer fazê-la nessa manhã. Feche os seus olhos, eu vou falar e você repete. Mesmo que você não tenha algo grave em relação aos seus pais, faça essa oração também. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, abro o meu coração para perdoar os meus pais naquilo que feriu meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles que sejam contrários à sua palavra. Cura o meu coração e me liberta de todas as prisões relacionadas ao meu relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação. E aquilo que eu não posso fazer, entrego nas tuas mãos. Receba a tua cura para todos os outros níveis de relacionamentos na minha vida, em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Quero fazer uma oração por você agora. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Nada, nada. Jesus é especialista em paternidade. Tanto é que ele poderia chamar Deus de tantos os nomes, mas ele escolheu Pai. 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 Chamar a Deus de Pai. Ele veio trazer essa revelação para nós. Há tantas histórias que eu tenho ouvido. Eu, um tempo atrás, enviei 2 caixas de livro para um presídio. E recebi uma carta de um preso. Pastor Fabiano, eu nunca entendi minha identidade. Eu sempre achei que fosse mulher. Li o seu livro, me entreguei a Jesus, tenho sido curado na minha identidade, e aqui na prisão hoje, eu vivo como um homem. O seu livro aqui na prisão é disputadíssimo, e tem curado muitos homens. Você já teve a curiosidade de ver, ou a oportunidade, a fila da visita de um presídio? Dá para contar nos dedos quantos homens estão ali. A maioria daqueles homens tem uma lacuna imensa de um pai. A maioria deles. Você só vê ou é a namorada, etc., ou a mamãe, que não deixa de jeito nenhum. Acabamos de ter esse remake do Rei Leão. Qual que é a história? Paternidade. Ele fica sem o pai, perde a referência, e o leão passa a comer inseto,
passa a comer mato. Mas você já viu um leão enjaulado? É bonito e ao mesmo tempo triste. Mas mesmo enjaulado, ele precisa ter uma distância dos humanos. Porque mesmo adestrado, ele ainda continua sendo um leão. Leão. Então mesmo quando nós estamos aprisionados, e o diabo faz questão de dizer para nós que nós não temos saída dali. Na verdade é aquela metáfora, porque em Jesus a morte, o diabo, o mundo é vencido. É aquela metáfora de um elefante gigante amarrado com uma cordinha em uma mesa, porque ele foi acostumado a ficar ali. Em nome de Jesus, entenda nessa manhã, nenhum nível de prisão de orfandade é definitivo, porque você tem um potencial enorme de ser tudo que Deus sonhou para você ser. E você precisa acreditar nisso, que essas prisões não são maiores do que o poder de Deus que está sobre a sua vida, que é o poder da ressurreição. Como diz Paulo em Efésios 1,